Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem, irmãos? Tudo bem, igreja? Irmãos, vamos mais um dia aqui ver o que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, fala conosco aos nossos corações. Vamos ouvir então Sua palavra, irmãos, palavra maravilhosa, que eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias aí no Evangelho de Lucas, São Lucas, né? Lucas no capítulo 14, no versículo 15 ao 24, né, que é a famosa parábola da grande ceia, né? Ou alguns chamam de parábola dos convidados, né? Então, se você já está posto aí com a sua Bíblia, vamos ler então. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a dar desculpas. Aqui está excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com a minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao servo: Sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém, irmãos? Esta é a maravilhosa palavra do Senhor, né? Só frisando, né, irmão? Aqui no 23, dizendo: e força-os a entrar, né? Interessante, a gente vai entender o que o texto quer dizer, o que isso quer dizer, né? Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos entender é: Jesus estava em Jerusalém e ele foi convidado para uma ceia, né? E aquele que convidou ele, tinha outros com ele ali, tinha vários na mesa, né? Então, o tanto é que ouvindo, né? Ouvindo isto, né? O que eles haviam falado anteriormente, o que estava sentado com ele à mesa disse a Jesus, né? Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. E daí Jesus começa a contar essa parábola, né? Sobre o reino de Deus. Se trata do Evangelho. Essa parábola, ela é um resumo de todo o Novo e o Velho Testamento. É uma parábola maravilhosa, né? E a gente começa a entender, irmãos, uma coisa interessante, né, sobre ela, né? Que essa palavra, ela fala do reino de Deus que está pronto. E ele convida a todos, como está em Lucas 14,16, que diz, né? Porém, ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, né? Segundo ponto, nós vemos aqui no texto que eles dão desculpas, né? Para não ir para a ceia, não é? Mas haviam sido convidados, né? E interessante que naquela época, irmãos, como também é comum, era feito da seguinte forma. Primeiro, lá em Israel, o dono da festa, o anfitrião, aquele que ia dar uma ceia, uma festa, um casamento, o que seja, ele mandava o seu servo ir e entregar o convite pessoalmente para a pessoa, né? E a pessoa dizia se ia, a pessoa, sim, eu vou, né? A data marcada, tudo bem. E depois, quando o anfitrião, ele dava um prazo, ele ia preparar a festa, né? Ia comprar as bebidas, os vinhos, as bebidas,
as comidas, ia preparar a mesa, ia preparar o ambiente, o local, né? Ia enfeitar, fazer tudo que a gente vê como num buffet, né? Então, depois que estava tudo pronto, o frango, né, o cordeiro assado, tudo pronto ali, aí o anfitrião da festa, ele ia até o seu servo novamente e falava assim, vai lá agora de novo e tragam eles, que os foram convidados. Então, chegou o grande dia. Então, era feito o segundo convite. Então, essa pessoa ia lá, né, o servo, no caso aqui, desse grande senhor, né, desse senhor da casa aqui, o do pai de família, foi lá. E chegando lá, ele chegou nas pessoas e as pessoas começaram a dar desculpas. Falaram, não, eu não vou mais. Não vai dar para mim mais. Um a um foram dando desculpas. E as desculpas, o que é interessante, é que as desculpas não têm justificativa. Nenhuma das desculpas. Não é? Nós vamos ver a primeira aqui, que está no versículo 18. Veja bem, diz assim: E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Essa foi a primeira desculpa de um, né? Comprar um campo, uma propriedade. Ele comprou uma casa, alguma coisa, né? Alguma propriedade. E importa que ele vai ver essa casa, né? Então ele não pode. Então ele fala: "Olha, peça desculpa, anfitrião, porque eu não posso ir. Porque eu tenho que ver essa casa." Mas uma pergunta fica: por que que não há justificativa, né, nesse primeiro aqui? Porque quando você compra uma casa, ninguém compra uma casa e paga adiantado para a pessoa sem ver a casa. Você concorda comigo? Então não tem desculpa. Como assim essa pessoa aqui no 18, versículo 18, ela fala que ela comprou esse campo, essa casa, mas ela vai ter que vê-lo. Olha, ela tá dizendo, importa ir vê-lo, vou ter que vê-lo. Como assim? Você pagou primeiro só para depois de ver? E se você está comprando uma fraude, uma coisa enganosa? E se a terra não for boa? E se o local for pedregoso, for ruim? Então ninguém fazia isso, irmãos. Entendeu? Dá para ver, se nota aqui que os convidados eles estão dando desculpas esfarrapadas. Não tem justificativa. Realmente é maldade no coração, porque o anfitrião ele preparou a festa com número de comida do que eles vão comer para cada convidado. Então, é uma desculpa que vai custar caro para o anfitrião, porque ele preparou uma ceia grande. Essa é a desculpa, a primeira desculpa, né, da propriedade. A pessoa comprou um terreno, comprou um apartamento. Essa é a desculpa. E a segunda desculpa que nós vamos ver, meus irmãos, é com respeito ao trabalho, né? Nós vemos no 19, leiam comigo no 19, que diz: E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Por isso eu quero que hajas por escusado. Ele pediu: olha, servo, avisa lá para o grande homem de família que eu não vou poder ir porque acabei de comprar uma junta de bois para o meu trabalho, eu trabalho na agricultura, arando a terra. E não vai dar para mim ir, porque eu vou ter que experimentar, ver se realmente os bois são fortes, se eles conseguem dar conta do trabalho. Mas também não, meus irmãos. Essa é uma outra desculpa esfarrapada. Que o anfitrião não vai aceitar uma coisa dessa. Porque quando você comprava antigamente uma junta de bois para o arado, você tinha que testar. Você tinha que ver. Você vai pagar sem saber. E se os bois são fracos? E se os bois estão doentes? E se os bois têm algum problema de mancos, eles não podem caminhar, trabalhar juntos, os dois, né? Vai colocar o jugo e eles não conseguem trabalhar em harmonia um com o outro. Um é maior, o outro é menor. Aí vai o jugo desigual, começa a pender para um lado. Então os sulcos na terra começam a ser feitos de forma errada. Uma parte faz o sulco, né, o corte na terra de forma linear, correta, e o outro não. O outro quase não está nem conseguindo fazer, porque ele é mais fraquinho, está tombando para um lado. Então também é uma desculpa que não convence. Não convence. O dono, o pai de família, não vai aceitar essa desculpa dele também. Então ele diz: olha, peça desculpas lá, mas vou me dar por escusado. Não vou. Tem que provar a junta de bois. E a terceira aqui, o terceiro convidado,
que se escusa também, ele não vai, também é desculpa, é também esfarrapada. Não dá para você aceitar esse tipo de desculpa, né? Pois não, que lemos então? Vamos lá, no 20, vamos lá, qual é a desculpa? Leia na sua Bíblia comigo. E outro diz: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Olha, quer dizer então que a desculpa dele, ele mandou avisar para o anfitrião: olha, manda avisar lá que eu não posso ir porque eu acabei de casar. E realmente existia uma lei em Israel para aquele que acabou de casar, ele tinha que fazer feliz a sua esposa. Então ele ficava um ano sem precisar trabalhar, sem poder ir para a guerra, né? Como nós vimos até na época de Davi, do rei Davi, né? Acontecia isso. Então a pessoa que casava, ela ficava em casa, o homem jovem ficava dando alegria para sua esposa e engravidando ela. Ele tinha um ano para ele engravidar, porque se ele fosse para o campo de batalha, ele podia morrer. E se ele não se deitou com a mulher dele, como é que o nome dele ia ficar? Se ele morre, ela fica sem filho. Então ele tinha que engravidá-la durante um ano, ficar em casa ali descansando com ela. Depois ele ia para a guerra, depois de um ano, porque se ele morresse, ficou um descendente dele. Está na lei de Israel, está na lei de Moisés. Né? Está lá na Torá. Só que aí também não há desculpa para isso. Por quê? Porque, tudo bem, ele não precisava ir para a guerra, ele ia para uma festa. Uma festa não tem risco de morte. Aqui o pai de família está convidando ele para ir para uma festa, não para ir para a guerra. Então também não há, é injustificável a desculpa dele. Você casou, está aqui no 20, eu casei, mas tudo bem, você casou. Então, o que ele deveria falar? Não, fala para o anfitrião que eu vou. Eu acabei de casar, sou recém-casado, tenho um ano para ficar em casa, mas eu vou ir porque a minha mulher vai ficar até alegre, eu vou levar ela para uma festa. Que mulher que não gosta de uma festa, irmãos? Que mulher que você fala para ela: olha bem, vamos ali no parque, vamos ali no shopping, vamos ali passear, vamos fazer uma viagem para o exterior, para o Nordeste do Brasil, para qualquer lugar, uma praia, alguma coisa bonita. Qual mulher vai recusar? Ela vai falar para o marido: eu não vou porque acabei de casar, eu quero ficar aqui com você, aqui só eu e você. Não, ela vai achar bom, olha a nossa lua de mel, que legal, olha que bom, vamos para uma festa muito boa, que bom, você sai, você passeia comigo. Então não há desculpa, irmãos. Então os três, esses homens, claro que foram mais convidados, mas um exemplo das desculpas, das 3 desculpas, elas são injustificáveis. O pai de família não vai aceitar essas desculpas, né? Tanto é que nós vamos ler e ele não vai aceitar mesmo, né? Então nós vemos aqui, né, em Lucas 14, 18, 19 e 20, as 3 desculpas, né? E nós vemos também um paralelo, eu peço que você leia comigo, em Lucas capítulo 9, né, voltando mais um pouco antes, no capítulo 9, vamos ler no 9 aqui, o que diz aqui, para você entender. Um outro paralelo, já um pouco anterior, que aconteceu algo parecido, né? É 9:57. 9:57 de Lucas. 9:57, né, do grande evangelista Lucas, escreveu o livro de Lucas, que é um livro muito maravilhoso, né, irmãos? Todos os evangelhos, né? Esses aqui são os sinóticos, né? Os sinóticos são os 3, Mateus, Marcos e Lucas. O livro de João, o evangelho de João não é sinótico, ele é totalmente diferente dos outros 3. São sinóticos porque eles são livros parecidos, tem parábolas em um que está igual no outro, coisas parecidas, por isso se dá o nome de sinóticos, são sinônimos. Então tá lá, o que diz aqui do 57 até o 62? Vamos ler aqui. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá a enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, quer dizer, disse também outro a Jesus, né? Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E o 62 diz: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha aí.
Então, também o preço do discipulado. Jesus, então, essas pessoas dando desculpas. Falou, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Não é? Então, o outro, né, disse, né, Jesus falou, não há desculpa, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, né? E aí depois eu te seguirei, né? Desde que eu vá até a minha casa, se despedir, né? Primeiro da minha família, fazer tantas coisas. Também Jesus disse, não, ninguém que lança a mão do arado volta atrás. Tem um hino, irmãos, muito bonito, né? Tem um hino muito bonito que fala assim, aquele que lança a mão no arado não pode voltar atrás, né? Tem um hino maravilhoso que fala sobre isso. Você não pode voltar para trás. Não há desculpa, né? Então tá aí. Então as desculpas são sempre as mesmas, meus irmãos. Sempre as mesmas, que é trabalho, casamento e família. Três coisas que regem a vida dos homens, né? São três coisas, que é casamento, é família e trabalho, né? Essas três coisas. Então, o pai de família, ele não deixou os primeiros convidados provar a ceia. Então nós lemos aqui em seguida e vamos ver que por causa dessas desculpas, o pai de família, está lá em Lucas 14, 24, é o último versículo aqui da nossa temática, que então, por eles terem feito isso, né, o anfitrião primeiro, né, antes um pouco, já que os convidados não eram dignos, então o servo chegou até o seu senhor e falou, olha, eles não eram dignos, né, não quiseram vir. O anfitrião então mandou ele, né, o servo novamente, falou assim, olha, a festa está posta, a ceia está pronta, os convidados não eram dignos, porém vai nas cidades, vai pelos locais, pelos bairros da cidade e traga os pobres, que está no 21, traga os pobres, aleijados e mancos e cegos. 22, e disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. Olha só, esses aceitaram, vieram. Só que a casa encheu, mas ainda tinha espaço, tinha mais espaço. E ainda há lugar, ele está dizendo aqui, tem mais lugar. E o rei, aqui o chefe, né, da casa, ele queria que a sua casa ficasse completamente cheia de convidados. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Olha só. Então ele mandou, ele retorna novamente, ainda não é o suficiente, tem espaço. Agora você vai nos locais mais pobres, vai nas favelas, vai nos becos, às beiras das estradas, onde tem cabaninha, casinhas de sapé, coisas simples, humildes, chama, convida eles também. E a casa ficou cheia, né? E realmente, até que a casa se encha. E o 24 termina dizendo, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados, os primeiros lá que deram desculpas, provará a minha ceia. Olha que interessante, né, irmãos? Então, para entendermos esta parábola, ela se revela para nós da forma espiritual. Isso aí não quer dizer uma coisa física, irmão. Não é uma festa física, não é convidados físicos, isso é espiritual. Então, pai de família ou anfitrião da festa, ele representa Deus. E os convidados que recusaram, né, a vir, deram várias desculpas, representa Israel. Irmãos, representa Israel, o povo que havia sido escolhido por Deus. E terceiro, os cegos e aleijados e os gentios, os que foram lá, né, foram buscados de diversas partes pobres, eles representam os gentios ou a igreja de Jesus, representa nós. Entendeu, irmãos? Veja em Efésios capítulo 2, 14 e 18. Veja Efésios 2, capítulo 18. Vamos ver aqui, meus irmãos, Efésios 2, capítulo 18. Né? Efésios está depois de Atos, Romanos, está depois de Coríntios, Gálatas, Efésios. Depois de Gálatas está Efésios. Efésios capítulo 2, irmãos. 2, versículo 14 e o versículo 18. Né? 14 e o 18. Efésios 2, capítulo, versículo 14. Vamos ver o 14 aqui. O 14 diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, agora o 18, porque ele
ambos temos acesso, porque ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito, né? Olha que interessante aqui. Se você for ler aqui o 14, aqui o 15, por exemplo, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, os dois povos, Israel e os gentios e nós. Então, para criar de ambos, olha que o apóstolo Paulo falando, Deus desfez a inimizade, né, para criar dos dois um só povo, né, um novo homem fazendo a paz, e pela cruz de Cristo, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Os que estavam perto, os judeus, aos que estavam longe, nós, chegou até o Brasil, os gentios. Então, por eles terem os judeus recusado, né, o convite, né, da salvação, nós vemos lá no filme, lá, The Chosen, as séries, nós vemos, assistimos, como que os judeus recusaram, os fariseus, os sacerdotes, e mataram o Cristo na cruz. Então, foi passado deles para os gentios. A igreja hoje é composta de gentios e de judeus. Então, passou-se o tempo deles, perderam a oportunidade. Então, como diz lá, eles não entrarão, não vão participar da ceia. Isso que significa. Claro que hoje tem o Israel de Deus. Dentro da nação de Israel, tem aqueles que vão aceitar Jesus, não é? Então, para vermos aqui, para terminar o vídeo e ficar mais interessante, vamos às últimas desculpas, irmãos, que nós podemos entender desse texto. Quais algumas outras desculpas também que as pessoas falam e que também não colam, não tem justificativa. A primeira, não tenho tempo. Quantas vezes vamos evangelizar as pessoas e as pessoas falam para a gente, olha, eu estou sem tempo, estou correndo, eu não tenho tempo, eu tenho faculdade, filhos, esposo para cuidar, o homem está atarefado, fazendo 24 horas, trabalhando em 2 empresas, e as pessoas sempre falam, não tenho tempo, agora não dá, às vezes nem um folheto que você entrega na mão da pessoa, a pessoa quer aceitar, ela fala que não tem tempo. Também Jesus não aceita isso, irmãos. Não tem como aceitar uma desculpa dessa. Tem tempo, como diz aqui, Jesus falou assim, deixem que os mortos enterrem os mortos, você vem e segue-me. Jesus falou para Marta e Maria lá, foi para Marta, que estava lá atarefada com as casas preparando, e a outra estava aos pés de Jesus, Maria ouvindo, e Jesus repreendendo Marta, Marta, seja como Maria, primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Se preocupa primeiro com Deus. Uma segunda desculpa também, irmãos, que as pessoas, é muito comum elas darem. Sou bom demais para precisar de salvação. Olha, irmãos, quantas pessoas que você vai falar para ela, fala, não, já tenho a minha religião. Não, Buda era um homem bom. Buda fazia o bem, dava assistência para os mendigos, para os pobres. Não, eu também faço bem, eu distribuo cesta básica. Não, eu estou aqui, eu vou ali naquela casa assistencial, eu dou dinheiro, eu ajudo os pobres, eu faço comida, eu faço marmitex, vou lá, dou para os mendigos na praça, eu ajudo, eu sou bom demais, eu não preciso, eu sou espírita. Não, tem uma outra religião, que a minha religião ajuda, eu não preciso de Jesus. Não, não preciso, eu já sou bom. A pessoa fala que ela é boa. Ela fala que pratica boas obras, boas ações e que ela não precisa de Jesus. É outra desculpa. Outra desculpa também, né? Sou mal demais para ser salvo. Tem pessoas, irmãos, que elas cometeram crimes, elas cometeram tanta maldade, que elas falam, olha, Jesus, ele não vai me querer porque eu sou pecador demais, afasta-te de mim. Jesus, não há saída, não há solução. As pessoas não estão acreditando que há solução em Jesus Cristo. Ele salva, ele liberta, ele perdoa. Você pode ter cometido qualquer pecado, ele te perdoa. Saiba disso. E o quinto, meus irmãos, né? A pessoa fala, essa daqui, pessoal, é a mais intrigante de todas, né? A pessoa fala, sou jovem demais, né? Deixa para depois. A pessoa, ela fala isso, não sou jovem demais. Não, agora está muito cedo, eu vou ter tempo. Eu tenho um filho, meus irmãos, que ele é batizado e tudo, ele está afastado. E a gente vai falar com ele não dá importância, ele não liga para o evangelho. Convidei, ele ficou de vir trazer o bebê dele para apresentar, para o pastor apresentar na igreja, ele não veio, não deu nem satisfação, nem ligou falando que não vinha, foi convidado e não veio. As pessoas, você entendeu, estão assim, não estão nem aí, não querem nem saber de Jesus, não é? A pessoa pensa, não, sou novo, sou jovem,
Ah, nada vai acontecer comigo, um carro não vai me atropelar lá na frente, nada pode acontecer. Pode ser que um raio caia numa árvore, parta e a pessoa está embaixo e ela morra, não, mas ela acha que nada pode acontecer. Um metrô que ela pega, pode acontecer uma colisão, um trem, um Uber, ela está andando de carro, a pé, se atropelada, tudo pode acontecer. Um acidente de uma firma no maquinário, tudo pode ocorrer, meus irmãos. Então não há desculpa e não há tempo, não podemos brincar com isso. Jesus, ele mesmo fala, você não sabe o dia de amanhã, deixe os mortos lá e vem depressa. Vem depressa, você vê que no texto ele fala assim, força-os a entrar. Por que o texto está falando força-os a entrar? Por causa de uma coisa, irmãos. Lá em Lucas está falando força-os a entrar, porque ele tem que pegar pela mão, porque foram chamados cegos, não foram? Nós lemos lá, né? Aqueles cegos lá, um cego, irmão, ele consegue entrar, ele ir sozinho até a casa do mordomo, do anfitrião, do pai de família, para a festa, para as bodas. Ele não consegue ir, ele tem que ser levado por alguém. Então, o que diz lá? O grande pai de família vai lá e pega pela mão, e pega as pessoas e tragam. Tragam os que não podem, os aleijados, tragam eles, os que não podem andar, tragam eles para a festa, para a grande festa. Então, Deus, o amor dele é acima de tudo. Ele faz de tudo para que as pessoas sejam salvas, meus irmãos. Só não é salvo porque a pessoa não quer e culpe ela mesma de perder a salvação se ela perder. Amém, irmãos? Bom, essa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Então, se você que ouvir esta palavra, quer aceitar Jesus, ore comigo assim, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Pai, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, perdoa-me, Senhor, sou pecador, mas me prepara para o grande batismo e aceite Jesus, meu jovem. Quem é que está do outro lado me ouvindo? E Jesus te salva agora. Procura uma igreja mais perto da sua casa, uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, uma assembleia, uma batista, e vá servir o Senhor Jesus. Amém? Assim ficamos por aqui e vamos terminar esta mensagem em nome do Senhor Jesus.